Quais são os impactos dessa tragédia no Rio Grande do Sul que vocês já puderam observar, não só no setor de proteína, mas também de grãos e de outros alimentos? A nossa preocupação maior está na infraestrutura e na logística, né? A reconstrução dos acessos às fazendas para que possa ter o direcionamento de rações, para que possa retirar os animais que estavam prontos, para que se possa ter uma mínima fluidez, levar alimentos, água para os animais, para as pessoas. Isso eu acho que é o mais crítico. Muito dos impactos que podem vir vão depender muito da questão logística e dessa infraestrutura. Claro que para reconstruir tudo como estava vai demorar muito tempo, mas operações de emergência para permitir a fluidez, né, de mercadorias, animais, é o mais importante nesse momento. Nós achamos, né, bastante precipitado falar em desabastecimento e grandes impactos inflacionários, dado que o país é muito grande. Entretanto, alguns produtos, sim, realmente nos preocupam muito. O principal deles é o arroz, né? Mas, sem dúvida, nós vamos ver grandes impactos, né, em diversas cadeias pela capilaridade, né, do Rio Grande do Sul em muitos setores. Embora de muito difícil dimensionamento do tamanho. Certamente alguns produtores vão sucumbir, não tem como, produtores pequenos que perderam tudo, em alguns setores, né, de uma dinâmica mais difícil, como o leite, por exemplo, certamente nós vamos ver casos muito críticos, vai aumentar as perdas, né, a saída de alguns produtores, mas num nível Brasil macro, a gente deve ter no devido momento um reequilíbrio dessa situação. Alguns produtos como o arroz já estão subindo, né? Obviamente isso era de se esperar. No Rio Grande do Sul, especialmente, essa situação vai ser mais complicada no curto prazo, mas a gente entende que com calma, no devido momento, a gente deve ver a situação regularizando. A pressão altista nos preços, inclusive, César, virou tema para o governo, que tomou algumas providências para facilitar a importação de até 1 milhão de toneladas de arroz. Essa medida, ela vai impactar o mercado brasileiro, gerando queda no preço do arroz? Porque eu ouvi você dizendo que os preços do arroz já estão subindo. Com essa medida do governo para facilitar a importação de 1 milhão pela Conab, de até 1 milhão, qual vai ser o efeito? Eu acredito que essa medida ela tem o poder mais de evitar uma especulação muito forte e evitar desequilíbrios de curto prazo. Santin, no começo da nossa conversa você falou que algumas plantas frigoríficas voltaram a trabalhar e disse também que há milhões de aves, né, que acabaram morrendo, foram mortas em função dos alagamentos. O risco de desabastecimento que a própria BPA chamou a atenção que poderia acontecer para aves e suínos, proteína nos supermercados, esse risco foi descartado ou ele ainda permanece em algumas áreas, por exemplo, do Rio Grande do Sul? Não, Pele, o risco já está afastado. Acho que o retorno, né, das plantas a trabalhar, quando a gente nominou que poderia haver um risco de desabastecimento, olhávamos a extensão imediata dessa enchente e não se sabia quanto tempo isso ia durar. Ou seja, o César colocou aí, a grande dificuldade é levar ração para os animais, e aí sim, se a gente não conseguisse fazer isso, porque quando você olhava o número de barreiras e pontes que caíram aqui, você, no primeiro momento, achava que não ia conseguir recompor. Mas o Estado, as próprias comunidades foram lá retirar barreiras, reabriram trajetos alternativos, utilizando a solidariedade das comunidades, as empresas. Kellen, uma empresa estava alimentando os animais da concorrência e a outra alimentando os reciprocamente. Então isso tudo conseguiu fazer com que a gente mantivesse essa estrutura mínima. Hoje há plantas, digamos, daquelas 10 que haviam sido fechadas, ao menos hoje só 2 estão fechadas e outras estão com capacidades menores, mas já assegura o atendimento mínimo sem risco de desabastecimento. Quanto ao preço, a gente espera que no Brasil não tenha tantos impactos. Naturalmente que essa quantidade que o Rio Grande do Sul pode demorar um pouco mais para recuperar a sua produção, ela vai ser buscada nos outros estados. E além da oferta e da demanda, ela acaba tendo pequenos reflexos pontuais. Mas não é nada que vá fazer uma explosão de preço nas prateleiras, salvo especulações.